Antes de mais, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um podcast do nosso Quarteira do Tempo. Este nosso momento dedicado à história de Quarteira e a todos os aspectos relacionados com a mesma. Hoje é sexta-feira, não é sábado, por isso, primeiramente aqui as minhas desculpas, mas amanhã não conseguirei levar a cabo o nosso momento de sábado, daqui do nosso podcast do Quarteira no Tempo, e então optei por fazer agora a sexta-feira, de forma a que os nossos ouvintes e os membros do nosso grupo não fiquem sem esta sessão do Quarteira no Tempo. E então pedia-vos a todos aqueles que estão a ouvir que partilhassem este podcast, publicassem nos vossos murais, também para tentarmos chegar ao maior número de pessoas possível, porque de facto aquilo que falamos aqui, a forma como a história de Quarteira é apresentada aqui neste nosso podcast, considero que é muito interessante e deve cobrir o máximo de pessoas possíveis que tenham interesse, respectivamente, desta área da história de Quarteira. Posto isto, fazer só aqui uma breve súmula. No podcast anterior nós falámos sobre a criação da freguesia de Quarteira, que de facto foi um momento extremamente importante e até fizemos a leitura da dita ata de posse e instalação da Junta de Freguesia de Quarteira, que teve lugar no dia 21 de fevereiro de 1918. Entender também que existiram vários intervenientes, tal como falámos anteriormente, que incidiram e que, de certa forma, influenciaram a criação da freguesia. E estávamos a falar que também, pronto, isto depois na imprensa local começava também a aparecer algumas nuances sobre esta criação, mas nos debates parlamentares, nomeadamente do momento da criação da Paróquia Civil de Quarteira, e já tinha explicado anteriormente que era Paróquia Civil, porque ainda era uma denominação que vinha da altura, pronto, do regime monárquico e que, claro, que com a transformação para o regime republicano da Primeira República, a Primeira República faria questão de mudar todas estas ligações, de alterar estas nomenclaturas, de forma a afastar o progresso da vida portuguesa, da vida em sociedade, digamos assim, daquilo que foi durante séculos a mão e o implemento da Igreja em quase todos os aspectos da vida cotidiana. Nesse sentido, os debates parlamentares falam-nos aqui de uma situação bastante interessante. E vou passar a ler. Que isto no diário da Câmara dos Deputados, no dia 1 de janeiro de 1916, ter-se-á dito o seguinte. O Sr. Presidente, pronto, isto estava a intervir, José Mendes Cabeçadas, como o parecer número 166, respeitante ao projeto de lei que cria uma paróquia civil com sede na povoação de Quarteira, concelho de Lolé, não esteja ainda impresso, entendo que ele não pode entrar já em discussão. No entanto, Mendes Cabeçadas, que era deputado na altura, diz o seguinte: sendo de inteira justiça a aprovação desse projeto, estou certo de que a Câmara não terá dúvida em permitir que ele entre imediatamente em discussão. E então acontece aqui uma situação bastante peculiar, que é o projeto ainda não estava impresso, as pessoas, os deputados em si, não poderiam dar o seu aval final sobre esta situação da criação da freguesia, e Mendes Cabeçadas, que claro, nós entendemos o seu papel
neste período da Primeira República, avança e tenta utilizar, utiliza a sua influência para que Quarteira, que em Quarteira seja concretizada realmente a dita paróquia civil, depois, num breve tempo, junta de freguesia. E pronto, e continuamos aqui na ata, porque a ata é um documento importantíssimo. Encerra informações diversas acerca desta primeira fase da junta de freguesia, em que esta funcionaria numa sede provisória, na casa do eleito, né, do primeiro presidente da junta, que era o Sr. José Pires Barroso, que, se olharem aqui para a imagem do nosso podcast, esta imagem, esta fotografia deste senhor, este era José Pires Barroso, ali com umas ilhargas ali bastante pronunciadas. Este foi o primeiro presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, para as pessoas que não tinham esse conhecimento e essa percepção. E claro que também a Junta, para se poder financiar, diz à ata que o Presidente propôs lançar um imposto sobre a venda do pescado na praia de Quarteira, e que foi aprovado por aclamação. E também trata ainda do respectivo referendo, o qual pensamos que seja aquele que vinha estipulado na Lei 509 de 13 de abril de 1916 e no Decreto de 10 de agosto de 1916. E por proposta do recém-eleito José Pires Barroso, é feito um agradecimento ao capitão de fragata José Mendes Cabeçada Júnior, que em notícia anterior nos deu conta da sua determinação na criação da freguesia de Quarteira e ao qual o executivo da junta elevou uma vez mais. Leia-se: ao capitão de fragata Sr. José Mendes Cabeçadas Júnior, agradecemos-lhe todos os esforços empregados na criação da freguesia. Isto é significativo. E é importante realmente denotar esta intervenção, esta disponibilidade por parte deste ilustre loutano em acelerar o processo de criação da nossa freguesia de Quarteira. Também, ainda nesta sessão solene que a ata retrata e conservou para a memória futura, além dos membros do Executivo, e o regedor desta povoação, contava-se ainda José da Costa Guerreiro, Artur Gomes Pablos, João da Silva Neto e José de Sousa. Todos eles nomes de elite loutana, que por sua vez assistiram à realização desta primeira sessão. Isto também é significativo. Existe aqui um cunho a nível da sede de conselho. Mas é vital realmente traçar uma biografia que apresenta alguns contornos da vida de José Pires Barroso. Porque nós saber quem era este homem, por que motivo é que ele foi escolhido para ser o primeiro presidente da Junta de Freguesia, qual é que foi realmente a sua implementação aqui no local. E claro que isso nós sabemos pouco sobre a vida de José Pires Barroso. Não houve realmente em anos anteriores trabalhos que chegassem ao entendimento sobre a sua biografia completa. Sabemos que nasce no dia 5 de novembro de 1858 e que faleceu no dia 14 de abril de 1939. Tratava-se de um proprietário quarteirense, com propriedades conhecidas nas imediações de Rua Coutinho, em Quarteira, responsável por uma armação e arte chávega, pertencentes a Francisco Xavier Leal, um rico proprietário de Almacil. Que já dissemos, foi presidente da Junta de Freguesia de Quarteira e permanece à frente da Junta até 1 de julho de 1922. E a sua identificação demonstrou ser atribulada, porque o nome não estava associado a esta estrutura local. Só após as leituras do livro de atas de 1918 é que ele é verdadeiramente identificado como presidente. E então, perante esse pressuposto, fui até ao cemitério de Quarteira à procura de José Pires Barroso, do seu local de descanso final, e realmente encontrei esta fotografia bastante reveladora dos traços faciais deste homem.
realmente é importante porque não é em tom de crítica, mas que durante muitos anos houve um abandono geral relativo à história de Quarteira, realmente porque pensava-se que Quarteira era esta terra moderna, em que existia muito pouco de antiguidade e do pouco que existia não era, digamos, povoado de monumentalidade. E essa questão da falta de monumentalidade também levou a que não se debruçassem muito sobre estudos relativos à Terra. Mas falemos, efetivamente, do paludismo. O paludismo, que realmente, a seguir a esta questão da criação da freguesia, também foi algo que afetou imenso aqui a Quarteira, já antes da instalação e criação da junta de freguesia, também já acontecia. Porque, ao fim e ao cabo, pronto, o paludismo, ou a malária, ou a cesão, como eram chamadas, pronto, era um flagelo que não se circunscrevia só a um nome ou denominação. De facto, esta doença infecciosa, resultante da picada do mosquito, seria o principal culpado da nefasta publicidade que traria à Praia de Quarteira uma contínua fama enquanto local pestilento, onde as condições de higiene eram insuficientes. Mandava, aliás, a prudência a uma certa distância desta localidade. Não se aconselhava que as pessoas viessem para cá. A realidade era essa. E este cenário conheceria o seu fim nos meados do século XX. Sem antes ser foco de controvérsia, por via de boatos ou maldizeres que tinham como objetivo o afastamento dos banhistas das suas praias. A respeito deste tema, nos finais do século XIX, o jornal O Algarvio trata de averiguar as condições de saneamento da Praia de Quarteira. E então ele acaba por dizer o seguinte, que alguns indivíduos, menos cautelosos, que o ano passado praticaram verdadeiras imprudências, de que lhes resultaram umas sessões, encarregaram-se de fazer um alarido extraordinário contra esta praia, dizendo que o seu estado sanitário é mau. Ora, conhecemos muitos que desde pequenos a frequentam e ainda de nada se queixaram. O estado sanitário desta formosa praia, incontestavelmente a melhor do Algarve. Realmente, o espectro do paludismo seria um fiel companheiro da Praia de Quarteira. E pela iniciativa de uns, difamada, fragilizada e até abandonada, e por outros, exaltada como a melhor praia do Algarve e livre de quaisquer perigos. O jornal O Algarvio, na sua edição de 13 de setembro de 1891, até acaba por expor o seguinte, que parece que no espírito dos banhistas predomina o receio das febres, que antigamente reinavam naquela localidade. Algum caso esporádico possa repetir-se. Embora as certezas acerca da segurança sanitária na praia de Quarteira não se pudessem confirmar, né? Porque isto também, a informação sendo escassa, mas o aparecimento de casos esporádicos, não faltavam inclusive conselhos dirigidos ao Sr. Conde da Azambuja, na esperança de diminuir significativamente a incidência de parasitas e a respectiva doença. E então diziam o seguinte, que o proprietário da Quinta de Quarteira devia proceder ao saneamento dos terrenos junto da praia, recorrendo para esse efeito tudo quanto a ciência aconselha nestes casos. E realmente, pronto, temos que entender que, até, por exemplo, até havia outras situações que até pronto, completavam, ao fim e ao cabo, esta notícia, que diziam o seguinte, que consiga a Câmara arrancar do espírito público a desconfiança e o receio das sessões por meios de trabalhos convenientes. Verá como todos concorrerão a fazer da Praia de Quarteira um brinco. Aliás, ele até havia aqui uma noção de que a Praia de Quarteira deveria ser saneada, higienizada, que estas situações do paludismo, que ao fim e ao cabo também resultantes dos arrozais que também existiam na Quinta de Quarteira e que em certa altura até inclusive pela República foram proibidas, temos que entender que tudo isto, e
dado também a existência de pântanos nas imediações de Quarteira, potenciava a proliferação da malária, do paludismo. E até dizia-se que grande parte das pessoas em Quarteira passavam mais tempo de cama do que a trabalhar nestes tempos. E claro que pronto, isto há que mencionar que nos finais do século XIX algo era tido como esporádico, né? Na primeira década do século XX é tido como uma possível campanha de difamação em benefício de outros destinos algarvios. Porque era um caso aqui, um caso ali. Mas, isto no século XIX, mas no século XX, quando o turismo começou realmente a ser importante para estas comunidades localizadas no litoral algarvio, começou-se digamos, a falar-se mal umas das outras. Tanto que nós tínhamos, em certa altura, notícias da Praia da Rocha que mencionavam que em Quarteira havia paludismo, havia doença e que o melhor destino era a Praia da Rocha. Ou até entre Monte Gordo. Havia muito este tipo de situações. E claro que acerca desta matéria há um nome importantíssimo, que é o Dr. Geraldino Brites. Geraldino Brites, que até em certa altura foi médico em Quarteira, prestava serviços de saúde em Quarteira, e na sua obra, de 1914, intitulada Febres Infecciosas, Notas sobre o Concelho de Lolé, e para a época consideramos um inestimável documento de valor científico, dá-nos acesso a dados importantes acerca das causas do paludismo na povoação. Geraldino Brites diz o seguinte, que o paludismo foi uma das infecções mais temíveis no concelho. Atualmente, só algumas povoações mantêm o impaludismo pela falta de trabalhos de saneamento, aliás, pouco dispendiosos. De facto, aponta a falta de condições de higiene e saneamento como o principal problema do aparecimento desta doença. Concretamente, sobre a povoação de Quarteira, ele diz o seguinte, que Quarteira, com os seus pântanos salgados e doces, caminha na vanguarda dessas povoações, afastando os banhistas e tornando perigosas a permanência ali. Pronto, ele elucida que em outras povoações do concelho de Lolé, que são normais os surtos sezonáticos, nomeadamente nas terras verdes de Boliqueime e em geral por toda a beira-mar, contando-se também os locais seguintes, a Franqueada, Val Telheiro, Povo de Crença, Goldra, Alte, Clarianos, Val Judeu e São Faustino. Também eram realmente atacadas por esta questão do paludismo. E também adverte ainda que estas povoações devem o seu paludismo aos reservatórios de água, pronto, aos tanques utilizados nas alturas de maior carência e às águas estagnadas nos leitos dos ribeiros. Constata-se assim que este não era um flagelo com manifestações somente na povoação de Quarteira, igualmente presente em outras localidades do interior. E também é importante que se mencione que uma carta enviada para o jornal o 1º de maio, na edição de, por acaso, 1 de maio de 1919, que faz um apelo à Câmara Municipal de Lolé para que um médico faça residência já na freguesia de Quarteira, sendo esta possuidora de uma densa população e com o aproximar da época balnear possa servir os banhistas e a dita povoação. Não bastando estes argumentos, a carta avança com outros, também de igual importância, que a residência do médico, podendo muito economicamente servir Quarteira, terra essencialmente pobre, não deixando igualmente de prestar os seus prontos socorros médicos às freguesias de Boliqueime e Almancil, limítrofes daquela. Não sabemos, em concreto, se o médico terá tido residência em Quarteira. Não obstante, está patente nessa carta do jornal do 1º de maio, esta necessidade na melhoria das condições de vida dos fregueses e na acessibilidade a serviços médicos, dada a distância em que se encontrava da Vila de Lolé. No entanto, existe outro personagem que não devemos descurar. Trata-se de Raul Proença, o autor do Guia de Portugal, uma obra bastante conceituada. Na sua obra, Quarteira é descrita da seguinte forma. Quarteira é uma modesta praia de banhos, frequentada sobretudo por famílias do concelho de Lolé.
é, infelizmente, prejudicada pelas más condições higiênicas. Esta questão da salubridade e do saneamento, apontada por Raul Proença, é-nos explicada pela falta de requisitos fundamentais que, caso existissem, não contribuiriam para a propagação da doença. E, segundo o autor, ele até expressa-se da seguinte forma, que um mau sistema de esgotos, pouca abundância e má qualidade das águas, regime sezonático de algumas regiões. Há que evidenciar um ditado popular que, não fazendo justiça às terras algarvias, exalta de forma bastante explícita os problemas de salubridade que existiam na região. E este ditado realmente dizia o seguinte: quem ir ao céu queira, vá primeiro a Algesur e às bandas da Quarteira. Bom, meus amigos, não se ofendam, pois aquilo que aparecia na fonte bibliográfica de onde retirei este ditado dizia da Quarteira. Mas pronto, claro que todos nós preferimos a forma mais comumente correta de pronunciação, que é de Quarteira. Algesur, seguramente, embora distante pela geografia, partilhava dos mesmos problemas sezonáticos. Mas também de notar que a presença de Raul Proença no concelho de Lolé e, em consequência, da freguesia de Quarteira, dá-se em 1924. A breve visita deste autor ao concelho e na sua recolha de dados para a obra do Guia de Portugal não lhe terá permitido alcançar um conhecimento mais profundo acerca das origens da doença que imperava na freguesia. E atesta que a qualidade das águas e a ausência de esgotos seriam fatores determinantes, contudo não menciona os arrozais da Quinta de Quarteira. E o jornal Correio do Sul, na edição de 14 de maio de 1922, e após receber diversas cartas de protesto e indignação por parte de residentes da freguesia e povoações vizinhas, em relação à demora em intervir nos arrozais da Quinta de Quarteira, dado que estes ameaçavam despovoar as redondezas devido aos perigos para a saúde pública que representavam os campos de arroz. Eram águas estagnadas e ideais à proliferação dos indesejáveis mosquitos. Esta era a realidade. Não sabemos realmente quantos habitantes da freguesia de Quarteira terão sucumbido a esta terrível doença. No entanto, não deixa de ser coincidência a realização de festejos de São João, tendo em vista a angariação de recursos financeiros para a construção do cemitério de Quarteira. A Junta de Freguesia, em deliberação de 2 de julho de 1922, dá a informação que tratou da arrematação da segunda empreitada do cemitério de Quarteira, onde se reforçou a alvenaria, só a ser utilizada no portão frontal, e a alvenaria de tijolo, massa de areia e cal para muros de 2 metros de altura. Meus amigos, vamos ficar por aqui. Aqui termina o nosso podcast do Quarteira do Tempo. Realmente, esta forma de apresentar a história de Quarteira, de tentar fazer com que ela chegue ao maior número possível de pessoas, é realmente e sempre foi um dos meus principais objetivos relativamente à história da nossa povoação, e também com a consequente criação do Quarteira no Tempo, também nasce com este espírito de realmente de difundir desta forma todos os aspectos relacionados com a nossa história e, claro, e também aqui todos juntos percebermos realmente aquilo que fez e que faz com que Quarteira realmente hoje seja a terra que é. Também dar aqui uma chega que estas sessões não serão só para os membros do grupo Quarteira no Tempo e também para demais espectadores, digamos assim, ouvintes. Também serão divulgadas pela Academia do Saber, onde eu antes da pandemia tinha o módulo de história local, onde também partilhava
muitas destas informações. Por isso, aos alunos da Academia do Saber e aos meus alunos, fica também aqui este registro, que será seguramente partilhado e que também será do vosso agrado. Por isso, aqui fica esta contribuição. Meus amigos, amanhã, como sabem, não haverá Quarteira no Tempo. Domingo veremos como é que se será possível ou não. Contudo, quero-vos dizer que subscrevam o nosso grupo no YouTube, Quarteira no Tempo. Partilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares e, dessa forma, faremos chegar a história de Quarteira a um outro patamar e a difundir ainda mais estes aspectos fundamentais que nos dão a nossa identidade e sentimento de pertença pela nossa terra. Muito obrigado, tenham um bom fim de semana e boa noite.